Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo do canal. E hoje, sem mais delongas, eu quero fazer um vídeo com um teólogo de cada país sul-americano. Muitas pessoas acham que teologia só se fez na, na Europa, só se faz na Europa, só se faz nos Estados Unidos, e muitas pessoas não conhecem teólogos brasileiros e sul-americanos. E esse vídeo de hoje é para lhe dar a indicação de pelo menos um teólogo por cada um dos países da América do Sul, claro, não incluindo aqui o Brasil, tá bom? Primeiro país, a Argentina, eu indico para você o teólogo metodista José Miguel Bonino. Foi um teólogo metodista que viveu aqui na Argentina, veio no Brasil diversas vezes, um teólogo envolvido com a teologia da libertação, também foi pastor lá na Bolívia, também foi pastor em algumas cidades da Argentina, e o Miguel Bonino escreveu um livro muito interessante chamado Rostos do Protestantismo Latino-Americano, que vale a pena você dar uma olhadinha nesse livro. Além do Bonino, a Argentina teve e tem grandes nomes ligados à teologia, como José Severino Croato e outros nomes que eu vou indicar para você na tela final. Um vídeo que eu fiz com 5 teólogos argentinos. Tenho certeza que você vai gostar bastante. O segundo país da nossa lista é a Bolívia, e o teólogo boliviano que eu indico para você conhecer é o teólogo católico Ricardo Ernesto Centellas, que nasceu em 1962. É um teólogo, bispo católico da Bolívia, atua na Diocese de Sucre, na Bolívia, e também é professor de teologia. Esse teólogo Centellas, o bispo Centellas, ele é o presidente do SEB, que é o Conselho Episcopal Boliviano. É como se fosse um órgão correspondente à CNBB aqui no Brasil, e o Ernesto Centellas é um teólogo boliviano que eu indico para você nesse vídeo. Partindo para o Chile, o teólogo boliviano é o Pablo Richard, um teólogo importante que nasceu em 1939 no Chile, faleceu recentemente no ano de 2021, também um teólogo bastante importante na questão da teologia da libertação. Foi alguém que estudou, se preparou, fez doutorado em sociologia da religião e também trabalhou muito tempo em outro país latino-americano, na Costa Rica, na América Central. Do Chile, nós vamos para a Colômbia, e o teólogo colombiano que eu indico nesse vídeo é o Darío Castrillan, que é um teólogo católico, inclusive foi cardeal, né? Foi um teólogo muito importante na estrutura católica, chegou ao cargo de cardeal e também de prefeito para a congregação do clero, uma pessoa com uma sólida formação teológica e também com uma sólida carreira também na eclesiologia católica, o Darío Castrillan, colombiano. E da Colômbia nós vamos para o vizinho, o Equador. O Equador tem um nome muito interessante que você conhece, que foi o teólogo, missiólogo batista René Padilha, que é um dos fundadores da teologia da missão integral, que viveu até recentemente, né, faleceu tem poucos anos, e foi alguém que pensou a teologia evangélica, protestante, à luz e sobre o contexto latino-americano, com as suas demandas específicas, com as suas demandas que mais fazem sentido à reflexão latino-americana. Esse é o René Padilha, que tem textos dele publicados, traduzidos para o português, você deve conhecê-lo sem dúvida. O René Padilha, que foi um missiólogo batista muito relevante, participou lá do Pacto de Lausanne, né, da Conferência de Lausanne de 1974, que é praticamente o evento que deu origem à chamada teologia da missão integral,
que é uma corrente missionária, principalmente, missióloga, principalmente, que reflete a teologia no contexto latino-americano sob seus percalços, as suas demandas mais específicas, e procura refletir na relação antropológica, enxergando o ser humano como um ser integral e não apenas de modo dualista, como muito se pensou na história da teologia. Antes de eu continuar, os outros países da América do Sul, eu quero também convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar todas as notificações e aproveite para se tornar membro também aqui do canal. O pacote café completo dá direito a você participar da Escola de Capacitação Teológica, que é o curso livre do canal. Você tem acesso a aulas exclusivas semanalmente, pode assistir depois, se não puder ver ao vivo, e ainda tem outros conteúdos exclusivos e ajuda o trabalho do nosso canal. Faça parte, você não vai se arrepender. Bom, saindo do Equador para o Paraguai, o teólogo paraguaio é o Tonilo Benítez, um teólogo católico que foi padre, foi sacerdote durante vários anos e, em determinado momento da sua trajetória, deixou de ser sacerdote, mas continua como um teólogo católico, chegou a ser professor também no Brasil, né, na região lá do Paraná, vizinho ao Paraguai, e o Teonilo Benítez é um teólogo paraguaio importante, interessante nesse período contemporâneo, que muitas vezes nós desconhecemos e nem lembramos que em países da América do Sul, como o Paraguai, por exemplo, tem pensadores envolvidos na teologia de uma maneira bastante consistente. Próximo país é o Peru, e esse país eu pensei qual dos dois que eu vou citar, claro que tem mais do que 2 teólogos peruanos, mas 2 tão importantes que eu não consegui tirar um para sugerir o outro, vou sugerir ambos. Um teólogo católico peruano extremamente importante, que é o Gustavo Gutierrez, que é praticamente, junto com o Leonardo Boff, também o Rubem Alves, né, e outros nomes, um dos fundadores da teologia da libertação. Na década de 70, o livro do Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, é praticamente um texto fundante dessa concepção teológica latino-americana, tendo os pobres como ponto de partida. E ele também tem o livro Beber em Seu Próprio Poço, no qual ele ensina que um dos primeiros sinais da espiritualidade é dar pão para quem tem fome. Então, nessa nossa viagem, passando pelo Peru, sugiro o teólogo Gustavo Gutierrez, teólogo católico, e também o peruano Samuel Escobar, aí um missiólogo batista, né, ou seja, protestante, que foi um dos fundadores da Fraternidade Teológica Latino-Americana, ele que nasceu no ano de 1934, esteve presente também lá na Conferência de Lausanne, em 1974, participou e participa ativamente dessa relação teológica latino-americana. Então, passando pelo Peru, a gente cita os nomes do católico Gustavo Gutierrez e do protestante batista Samuel Escobar. No Uruguai, o Uruguai também é um país pequeno, um país com uma população diminuta, mas um país também com alguma tradição, com uma importante tradição teológica, e eu sugiro que você conheça o teólogo protestante Júlio Santana, que faleceu recentemente, um teólogo leigo metodista, também bastante envolvido com a teologia da libertação, estudou em Buenos Aires, trabalhou muitos anos em Montevidéu, que é a capital do Uruguai, como também o teólogo católico Juan Luís II, também um teólogo uruguaio ligado à teologia da libertação, que você também deve conhecer. E para a gente fechar a nossa lista e a nossa viagem pela América do Sul, o Pedro Trigo, que é um teólogo venezuelano, né? Da Venezuela, também tem teologia lá, como em praticamente todos os países sul-americanos, latino-americanos, para a gente ampliar essa lista, que, aliás, se você pedir, a gente faz uma lista de um teólogo por país na América Central.
Escreva aqui nos comentários as palavras América Central, que eu vou entender que esse vídeo foi interessante para você e também interessa para você uma continuidade com teólogos latino-americanos da América Central, tá bom? Não se esqueça de escrever América Central aqui nos comentários. O Pedro Trigo nasceu na Espanha, mas vive muitos e muitos anos lá na Venezuela, se naturalizou venezuelano e a gente pode chamá-lo, claro, de um teólogo venezuelano, porque conhece bem o contexto latino-americano, o contexto venezuelano, embora tenha passado também por outros países da América do Sul, mas com certeza é na Venezuela que tem o maior destaque do trabalho teológico de Pedro Trigo. Então esse foi um vídeo diferente, um vídeo especial, com um teólogo, pelo menos, de cada país da América do Sul, excetuando o Brasil. E se você quiser uma continuidade falando de teólogos da América Central, só escrever aqui nos comentários América Central. Se a gente tiver uma quantidade razoável, nós vamos fazer a continuidade desse vídeo. E no mais, é claro, inscreva-se aqui, ative todas as notificações ali no sininho e deixa sua curtida nesse vídeo, que é muito importante para a gente. Um abraço, até